Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos também os que estão aqui pela primeira vez na nossa casa de amor. Solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas, sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Assim seja. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, aqueles que estão aqui também pela primeira vez, e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Hoje, ao iniciar os nossos trabalhos, nós vamos elevar uma oração aos Espíritos benfeitores, pedindo por nós. Então, nesse momento, é o nosso momento que cada um abra seu coração, eleve seu pensamento, agradecido por ter passado uma semana tranquila, por poder estar aqui nesse momento. Muitos desejam e não podem por razões de doença. Então, agradecidos que somos por tudo que recebemos, a nossa saúde, nosso bem-estar, os nossos familiares, também os nossos percalços da vida, porque fazem parte, porque são eles que vão nos ajudar a sermos melhores a cada dia que passa. E que tenhamos, acima de tudo, o entendimento e o merecimento desta caminhada. E assim dizemos, acompanhem mentalmente, por favor. Pai nosso, que está no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Hoje temos mais um trabalhador da doutrina, colaborador da nossa casa, seu Antônio Marques, que veio de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e ele pertence à Sociedade Espírita Amor e Fraternidade. Vai nos falar sobre transição planetária. Então vibremos para que tudo transcorra conforme a direção espiritual da casa determinou. Esteja à vontade. Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, o meu cordial boa noite. E que Deus, na sua infinita bondade, abençoe, ilumine a cada um de vocês, hoje e sempre. E que me ilumine para que eu possa transmitir a cada um de vocês uma bela mensagem sobre o Cristo na transição planetária. Há 2000 anos atrás, Jesus, junto com seus apóstolos, descia as grandes escadarias do Templo de Jerusalém, quando um dos discípulos disse a Jesus: Mestre, vedes que belas pedras, vedes que belas construções esse templo possui. E Jesus, na sua mansietude, lhes disse: em verdade eu vos digo a todos vocês que chegará o tempo em que não restará pedra sobre o templo de Jerusalém. E se retirando junto com os seus seguidores para o Monte das Oliveiras, ali no jardim do Getsemane, os discípulos ficaram encismados com aquela revelação, pois sabiam que o Mestre Jesus tinha a visão suprema e tinha muitos poderes que também lhe tinha lhe transmitido, quando disse certa vez: a safra é grande e os trabalhadores são poucos. E deu permissão para irem a todos os lugares para curar os doentes, limpar os leprosos e dar de graça o que de graça tinham recebido, que era o dom mediúnico da cura. E eles viajavam por todas aquelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a mensagem do amor, que curava, que aliviava dores e sofrimento e que secava e enxugava lágrimas. Mas ali eles estavam perplexos com aquela revelação. E Simão Pedro e seu irmão André, Tiago Maior e João, um dos primeiros a ingressarem na grande caravana do Mestre Jesus, resolveram perguntar: mas Senhor, quando isso acontecerá? E quais serão os sinais dos tempos? E Jesus, vendo na face deles que eles estavam preocupados, procurou acalmá-los, dizendo: acautelai-vos, acalmai-vos, como querendo dizer, não vos preocupais com a destruição do templo de Jerusalém, porque ele virá. Mas se preocupais com o nosso planeta, a nossa Mãe Terra, porque ela passará por grandes transições, por grande transformação. O horror, a miséria, a fome abalará a terra e atingirá grande parte da humanidade. E quando isso acontecerem,
Surgirão também grandes guerras, fenômenos que são físicos, como os terremotos, maremotos e as grandes inundações. Se você estiver na Judéia, suba para os montes. Se estiver no campo, fique onde está. Se estiver em cima do telhado, não desça, porque talvez não dará tempo. Mas se você perseverar, será salvo. Surgirão, através dos tempos, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que incitarão pessoas contra pessoas, povos contra povos, nações contra nações, pai contra filhos e filhos contra pais, em terríveis conflitos. Mas eu vos digo que tudo isso acontecendo, nada acontecerá se você perseverar. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, ele é muito longo na sua narrativa, mas Jesus não deixou nada escrito. Suas palavras foram passando de pessoas em pessoas, das pessoas que conviveram com ele, de boca em boca, até se tornar documento escrito muitos anos depois. E na sua narrativa, Marcos vai narrando, no seu capítulo 13, do item 1 ao 32, o maior sermão profético que a terra já conheceu. Talvez anunciando assim o fim do mundo, mas conforme disse Jesus, isso também, mesmo a terra passando por tudo isso, isso também não será o fim. Acautelai-vos e acalmai. E nós vamos ver que nos anos 70, aquilo que o Cristo preveu, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído quando o comandante do exército romano, Tito, invadiu, destruiu aonde não sobrou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, restando apenas um muro, que até hoje está lá, que é chamado o Muro das Lamentações. E pessoas contra pessoas, nós vamos ver a própria crucificação do Cristo, quando eles incitaram na morte do próprio Cristo. Então, com a morte de todos os seus discípulos, com exceção de João, que morreu de velhice, porque ele ainda tinha uma missão para cumprir. Veja, quando Jesus está no seu último sofrimento, na sua agonia, quando ele está pregado na cruz, ele olha para João, que está junto com Maria, sua mãe, e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Aquele menino jovem, com seus cabelos de trigais maduros, mas um espírito bastante evoluído, entendeu perfeitamente a mensagem, querendo Cristo dizer: João, meu irmão, meu amigo, eu não tenho mais braço para abraçar minha mãe, eu não tenho mais perna para caminharmos com ela, cuida dela para mim até o fim da vida dela. Ele vai para Éfeso e cuida da mãe até o fim do dia. Como também o Cristo querendo dizer: leva a boa nova a todas as pessoas. E quando ele está pregando em Roma, rodeado de cristãos, o imperador romano manda que Tijolino, o chefe da guarda pretoriana, matem todos eles. E quando João fica cercado ali junto com aqueles cristãos, ele se ajoelha e pede para que Jesus o socorresse. Porque mesmo os espíritos encarnados, e mesmo eles desencarnados, se é espírito evoluídos, eles não reagem, eles agem. E naquele momento, trovões, raio, fogo vindo do céu, caindo sobre aquele soldado, e Cristo aparece para João e diz: João, esta é a tua porta estreita.
e não conseguindo eliminar João, o imperador romano manda para uma ilha vulcânica na Grécia, para Patmos, essa ilha, e lá ele conseguiu, tinha aquela missão de escrever o Apocalipse, que é uma palavra grega que significa revelação. E nós vamos ver no decorrer de tudo esses tempos, nações contra nações. Duas terríveis guerras mundiais, que 74 ou 75 anos depois, nós ainda estamos colhendo os frutos de falsos cristos que incitaram pessoas contra pessoas e nações contra nações. Mas no decorrer do ano de 1900 para o ano 2000, muitas pessoas continuavam profetizando que a nossa Mãe Gaia, o nosso planeta Terra, conforme falou Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ia ser totalmente destruída. Talvez esses falsos cristos, esses falsos profetas, nas suas conseguiram fazer que muitas pessoas acreditassem neles. Nós vamos ver uma pessoa que gostava da cultura, admirava a pintura, se reunia com todos aqueles jovens, e o resultado que vimos, aquela nação riteirista, e o resultado nós estamos colhendo até hoje. Também profetizaram que o mundo, talvez baseado em Notre Dame, que dizia que 1000 anos a Terra chegaria, mas 2000 anos ela não chegaria. E vários dirigentes de seitas, como aqui na Goiânia, se suicidaram, morrendo 914 pessoas. Eles profetizaram que viria naves espaciais para levar essas pessoas adeptos dessas seitas, tanto no Vietnã como nos Estados Unidos. Em uma das últimas seitas, comandada pelo médico canadense, no ano de 1994 para 95, se suicidaram, porque eles tinham uma nave que levaria eles para Sírios. E os 53 adeptos daquela ceia se suicidaram, e mais 16 depois, revoltados porque não foram convidados, se suicidaram também para ir para Sírios. E a última profetização, através dos estudiosos do calendário maia, que profetizaram que o mundo ia se acabar, que no dia 21 de dezembro, às 11 horas do ano de 2018, a Terra, a nossa Mãe Gaia, seria totalmente destruída. E como nós vivenciamos esses períodos, nós estamos aqui para provar que nada disso aconteceu. Agora, se nós perguntássemos ou pesquisássemos sobre a ciência tradicional ou sobre a ciência espiritual, se o mundo vai se acabar, a resposta que nós vamos receber é que tudo que é matéria se acaba. Agora, profetizar, marcar horário, marcar data cronológica, isso é um verdadeiro absurdo. Somente Deus saberá. E conforme disse Jesus, mesmo acontecendo tudo isso, isso não será o fim. E nós vamos encontrar a resposta para essa grande transição planetária que nós estamos vivendo através do Cristo, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, no 6º capítulo, lei de destruição. E aí nós nos apavoramos, pensamos que é o nosso aniquilamento, a nossa destruição, mas diz os mentores espirituais, os imortais,
que destruição significa multiplicação, renovação, transformação e evolução. Se nós pegarmos uma sementinha, uma semente, colocarmos na nossa mão e colocarmos na terra, ela precisa morrer para que o germe da vida que tem dentro dessa semente dê fruto, floresça, dando alimento, multiplicando para a sua alimentação. Nós podemos ver, pegar qualquer fruto e abrir e ver quanta semente tem, mas nós pegando essa semente não sabemos quantos frutos ela produzirá. Lavoisier dizia, no mundo nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Tudo que nós temos foi criado por Deus. Também nas grandes florestas, quando morrem os animais, talvez por doenças ou por idade, seus corpos são carcomidos e são devorados por outros animais. Mas os seus restos mortais vão se destruindo, vão se tornando componentes para servir de alimento a outros seres vivos. Assim acontece com nós. Quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, há um momento que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos vitais vão morrendo. E por mais que nós cuidamos do nosso corpo, com uma boa alimentação, com um bom repouso, chega um ponto que dá anexia cerebral, ou seja, a desoxigenação do nosso cérebro, que se trata da morte física. E ao momento que nós desencarnamos, ao momento que nós morremos, quando o decorrer dos tempos, o nosso corpo vai também se tornando alimentos para outros seres vivos. Então, por que nós nos preocupamos tanto com a morte? Diz Joana de Anjos, nós como espírita sabemos que a vida continua, que apenas isso é aqui uma passagem. Nós nos preocupamos porque nós recebemos uma missão de vir aqui para fazer alguma coisa e não a fizemos. Então, é o nosso medo contra a nossa própria consciência, o que fizemos e o que deixamos de fazer. Também dentro da lei da destruição, nós vamos encontrar, ali quando fala nos cataclismos, como terremoto, maremoto e a própria morte. Quando nós vemos nas montanhas, os vulcões em erupções, e aquela lavras incandescente descendo as montanhas, matando pessoas, destruindo cidade, e nós dissemos, morreu muita pessoa, gente boa, mas será que alguém morre sem chegar a hora? Então, no livro A Caminho da Luz, quando surgiu o nosso planeta, ele era uma bola que foi, com o decorrer do cataclisma, foi se abrindo e se tornando assim em 5 continentes, para que a Terra resfriasse e tivesse vida. Mas dizem os engenheiros espirituais que ainda ela tem muito calor dentro da própria Terra. E que a panela é igual, para se ter uma ideia, é igual a uma panela de pressão. Tem os orifícios por ali onde sai o vapor. Então, quando a gente veja aquelas erupções nos vulcões saindo, é porque aquela energia é obrigada a sair da Terra, tem muito fogo, tem muita energia,
é obrigada a sair pelos vulcões, porque senão a Terra explodiria e nós morreríamos, para que haja a evolução, para que haja a renovação. Também, conforme falou o Cristo, os grandes cataclismos, os grandes maremotos, que hoje nós chamamos de tsunami. E quando ele disse: se você perseverar, você será salvo e nada acontecerá. E tem uma história bastante bonita de um filme, que esse casal, eles vão passar essas férias em Capri, no sul da Tailândia. E de repente, quando Karen está no hotel, ela veja que dá aquele estrondo no mar, é quando estoura o tsunami. Enquanto os outros se escondiam, ela vai de encontro ao mar e se agarra num coqueiro. E ali ela fica pedindo para Deus, implorando que salvasse a sua família. Passado 20 minutos, a cidade totalmente destruída, e quando ela sai à procura dos seus familiares, ela encontra o seu marido e os 3 filhos vivos. Como explicar? Somente a mão de Deus. Enquanto os outros procuravam, a família inteira toda dizimada, todas mortas, toda desencarnada, ela encontra a sua família totalmente viva. Como explicar? Então, tem um filme que filmaram que traz impossível. Como escapar daquele tsunami lá no sul da Tailândia? Então, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: se eu tiver que desencarnar, eu tiver que ser atingido por um raio, o raio vem até onde eu estou, ou eu vou até lá onde está o raio? E os imortais respondem que nós vamos lá no lugar aonde caiu o raio, para passar por aquela experiência, para experienciar. Então vejam, tudo que está acontecendo e acontece com essas grandes inovações, tudo é preciso para que haja a renovação, a evolução, a transformação, para que nós nos tornamos muito melhores. E Joana de Anjos vai nos responder que nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e que o mundo de regeneração, que no ano de 2057 estará totalmente concluído, só depende de nós. 1857, com a codificação espírita, com mais de 200 anos, 2057. E aí nós questionamos, porque nós vemos tanta maldade, tanta coisas que está aparecendo, e a gente pensa que nós chegamos ao fim. E ela vai nos dizer que nunca a Terra passou por um momento de tanto amor, de tanta transição para o bem. É que os nossos olhos não vêem. Se nós se levantamos de manhã, nós olhamos tudo aquilo que é negativo nos canais televisivos. Nós compramos os nossos jornais e acompanhamos tudo aquilo que é negativo que acontece. E nós gostamos, porque se nós não olhássemos, nós não aceitasse aquilo, não seria colocado para nós. Mas ela nos relata que atrás dos laboratórios, quantidade de estudantes, quantidade de pessoas lutando, conseguindo lutar para descobrir antídotos para curar as doenças totalmente incuráveis. Grande quantidade de ONG que no anonimato ninguém sabe, estão ali salvando vida, tirando as pessoas da fome e da miséria, coisas que os governantes fazem.
coisa que os governantes deveriam fazer e não fazem, e nós fizemos. E nós vamos ver que dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Madre Teresa de Calcutá tinha uma pequena frase que dizia: nós não precisamos, nesse planeta de prova e expiações, nessa grande transição que nós estamos vivendo, de fazer grandes coisas, mas pequeninas coisas com muito amor. Jesus sempre dizia: Deus é amor. E para nós viver o amor, nós precisamos de duas coisas: amar a Deus com toda a força do seu coração e ao próximo como a si mesmo. Mas para amar o próximo, eu tenho que me amar. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Faço alguma coisa para receber outra coisa em troca. Mas ao momento que eu me amo e que eu fico no lugar do meu semelhante, ajudando ele, faz esse vértice, esse triângulo em direção a Deus. E para mostrar que só Deus é amor, conforme fala João, eu quero narrar uma pequena história real, narrada pelo grande espírita e escritor Anderson dos Santos, que é na cidade de Los Angeles, numa mansão, ali onde vivia um casal que tinha um filho com o nome de Morte. E esse menino tinha tudo o que queria, ficava ali junto com a sua babá, e um dia a mãe chega para ele e diz: Morte, eu trouxe um presente para você. Daqui a 9 meses, papai e mamãe plantaram uma sementinha, daqui a 6 meses, tu vai ter um irmãozinho. E ele respondeu: um presente eu quero, mamãe, mas um irmãozinho não. E cada dia que ia passando, aonde encontrava no hotel, aonde encontrava no quarto, aonde se encontrava na varanda, na cozinha, ele chegava e dizia para a mãe: esse irmãozinho eu não quero, mamãe. No início ela levou em brincadeira, mas depois ficou preocupada, consultou um psicólogo e ele disse: é normal, ele vai ter que compartilhar com o irmãozinho, deixa o tempo passar. O tempo foi passando e cada lugar que ele se encontrava, ele dizia para a mãe: esse irmãozinho eu não quero. Até que quando chegou aos 6 meses, ela faz um novo exame e vem: Morte, meu filho querido, vem aqui que a mãe vai te dar uma boa notícia. Já sei, é o irmãozinho que eu não quero. Disse: não é um irmãozinho, é uma irmãzinha. Ah, mãe, aonde ela está? Uma irmãzinha eu quero. Não, está aqui. Eu posso encostar o dedo? Pode. Ela já estava com bastante volume e ele, de repente, ele canta uma canção. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosa. Venha depressa me aquecer para que eu possa desabrochar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosa. Venha depressa me aquecer para que eu possa desabrochar. A mãe começou a chorar. O pai, que estava no andar de cima, desceu e ficou emocionado. E o tempo foi passando em todos o lugar que a mãe estava, no quarto, na cozinha, na sala. Ele chegava, tocava o dedinho e cantava a canção do amor. Quando ela chegou com 8 meses, ela se levanta de manhã e estourou. E teve que ser levada às pressas para o hospital de Los Angeles e tiveram que fazer às pressas uma cesariana. No outro dia chega o médico e diz: não trago boas notícias. A sua menina nasceu com problemas respiratórios e não vai sobreviver.
vou dar um prazo até amanhã. Ela começou a chorar e o casal chorava e o médico disse: mas vocês são muito jovens, vocês podem ter outros filhos. Quando chegou no outro dia que ela recebeu alta, o médico: olha, não trago boas notícias, a menina não se recuperou. Você sabe que aqui em Los Angeles, quando isso acontece, é por obrigatório desligar os aparelhos. Vocês vão embora e amanhã, se quiser se despedir da menina enquanto está viva, venha bem cedo amanhã de manhã. E quando ela chega em casa, que a porta da mansão se abre, vem aquele menino: mamãe, mamãe, aonde está o nosso sol? Como contar para mim? Mas ela agarrou coragem, se agachou e abraçou o menino e disse: o nosso sol está morrendo, o nosso sol está se apagando. Uma tristeza e uma escuridão muito grande viverá essa casa. Foi no quarto da menina e desmanchou todo o quarto para não ficar com recordação nenhuma. Chico Xavier nos disse: nós nascemos para enterrar e sepultar os nossos pais. Agora, quando nós temos que sepultar um filho, não importa a idade que tenha, a dor é muito forte. E ela desmanchou tudo que tinha dentro daquele quarto da menina, que eu já estava pronto, e naquela noite, no outro dia, não dormiu. Quando chega no outro dia, que ela se levanta bem cedo para sair, vem o menino: mamãe, mamãe, aonde você vai? Nós vamos nos despedir do nosso sol. Mas eu quero ir. Mas no hospital não entra a criança, mas eu quero ir. E de tanto ele insistir, ela falou com a babá, porque sabia que no hospital não podia entrar criança, e foi. Quando chegou no hospital, ainda muito cedo, ele se agarrou no colo de um dos cônjuges e disse: eu quero entrar. E eles foram entrando e ninguém via, não tinha recepção nem nada. E quando chegou na CTI infantil, a enfermeira-chefe ali disse: mas o que é isso? Não pode entrar criança, ainda mais na CTI infantil. Ele, que estava no colo de um dos cônjuges, colocou o dedo assim na enfermeira: eu quero entrar, o meu sol está lá dentro, o meu sol está morrendo, e eu quero entrar. E a enfermeira achou engraçado: bom, como vocês têm que se despedir, porque os aparelhos vão ser desligados, eu vou fazer vista grossa e vocês podem entrar. Pegou a criança, o menino, enrolou nos panos, porque não tinha roupa para ele, e ele chegou lá, olhou ali na incubadora: isso aqui é o sol. É, meu filho, diz a mãe, é o nosso sol que está morrendo. E eu posso tocá-lo? A enfermeira simplesmente abriu a incubadora e ele colocou o dedinho e começou a cantar: você é o meu sol, eu sou um botão de rosa, venha depressa me aquecer para que eu possa desabrochar. E quanto mais ele cantava, de repente a menina começou a tremer e a enfermeira achava que ela estava em convulsão, foi correndo chamar o médico, e quando o médico chegou, que olha os eletrodos e os batimentos cardíacos, todo normal. Era o milagre da vida, o médico não podia entender aquilo ali. Era um verdadeiro milagre. E aí concederam para que todos os dias Morque cantasse de manhã e de tarde para a menina a canção do amor. Cantou ao 15º, até o 15º dia. Do 15º dia foi para o quarto. No 20º dia foi para casa. Hoje Morque tem 35 anos e ele continua cantando para a irmã a canção que salvara sua vida. Sunshine é o nome da menina
que se tornou essa canção nos Estados Unidos. Só que hoje ele canta diferente. Eu sou uma rosa, venha depressa me aquecer para que eu possa desabrochar. Troca o botão por rosa. Eu sou o sol, eu sou uma rosa, venha depressa me aquecer para que eu possa despetalar. Nas nossas vidas, todos nós temos um sol, o sol que nos ilumina, as estrelas a brilhar, a iluminar, mas também temos um sol, que é o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião. Também tem os nossos familiares que nos ajudam todos os dias no momento que mais nós precisamos, aquecendo as nossas vidas. André Luiz diz: nós não conseguimos tocar nas estrelas, mas podemos plantar o amor sobre a terra, para que no futuro, passando desse mundo de prova e expiação para no mundo de regeneração, para chegar um dia, um mundo ditoso e um mundo feliz. Eu quero agradecer a toda essa equipe de trabalhadores do Alfredo Feijão e todas as equipes de trabalhadores pelo carinho com que eu sou recebido aqui no Balneário Gaivota, e desejar a todos vocês um feliz ano novo e que assim seja. Muita paz, muita luz. Muito obrigada, senhor Antônio. Muito obrigada. E assim, emocionados com essa história, com essa explanação, nós vamos fazer a nossa caridade. Vamos distribuir o nosso amor. E vamos mandar esse nosso amor aos nossos parentes, aos nossos familiares que estão em suas residências, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, e também a todos aqueles que de uma forma ou de outra estão passando por dificuldades neste plano, os doentes, os devedores da justiça, os desempregados, todos aqueles que, embora não façam parte do nosso círculo de conhecimento, fazem parte desse plano terrestre. Então, que esta caridade, esse desejo de que as coisas sejam melhores, sejam distribuídas essas bênçãos em todo o planeta Terra. Que em todo lugar onde existe dor, onde existe sofrimento, onde existe fome, guerras, destruição da natureza, seja amparado pelos espíritos benfeitores desse orbe. Agora, nesse momento, nós vamos passar ao nosso passe coletivo. A nossa casa, ela faz o passe coletivo uma vez que a explanação doutrinária é gravada. Então, para aqueles que estão em suas residências, que por uma razão não podem estar aqui presentes, também possam ouvir a explanação e receber esse passe. Esse passe é efetuado, é realizado pelos espíritos benfeitores, pelos espíritos iluminados. E quando cada um de nós entrou na sala aqui da casa, a espiritualidade benfeitora está avaliando cada um de nós para ver aonde estão nossos pontos para serem melhorados, seja na saúde, seja na nossa reforma íntima, que possamos então, através desses espíritos de luz, alcançar o nosso bem-estar. Então, eu convido a todos que fechem seus olhos, que levem seu pensamento agradecidos por tudo que neste momento estão recebendo. Que Deus, bom e justo, nosso Criador, que Jesus, nosso modelo e guia,
que é a direção espiritual da casa, e que todos os espíritos de luz, ao derramarem essas bênçãos curativas para o nosso corpo e para o nosso espírito, encontrem resposta em nosso coração. Agradecidos que somos e confiantes, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Vão em paz, que todos possamos ter uma semana produtiva, seguindo os passos de Jesus. Pode ser eu sou a obrigada, muito obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bem que vai? Vamos te ver. Amanda vai fazer o casamento. Eu acho que só desliga, porque se eu não me engano, eu perguntei para eles se precisava pagar ainda.